Você que está pensando em comprar, trocar ou vender o seu veículo, você não pode deixar de passar na Brother Veículos. Lá você encontra os melhores carros e as melhores condições. Financiamento que cabe no seu bolso. E na compra de um veículo você ganha tanque cheio e IPVA. Brother Veículos. Fala galera, estamos iniciando mais um Pod do Caldeirão, como toda quinta-feira, a partir das 20 horas. Boa noite, Mauro Capitão Galvão. Boa noite, Zé. Boa noite, nosso convidado, Greg. Obrigado por vir aqui no Pod do Caldeirão. Tenho certeza que a gente tem muita coisa para conversar aí, Greg. Greg, boa noite, é um prazer te receber aqui no nosso programa. Boa noite, Zé. Boa noite, ídolo Mauro Galvão. Para mim é um prazer muito grande também estar aqui conversando com vocês, contar um pouquinho da minha trajetória como vascaíno, como assessor de imprensa do Vasco. Enfim, falar de Vasco é sempre bom, né? Ao lado de amigos, melhor ainda. Falar de Vasco é sempre bom. E você que tá ligado aqui no Caldeirão, ó, nós somos patrocinados pela Brasiline. Brasiline que já fez todas as suas promoções lá no seu site. Temos camisas do Vasco, tipo essa daqui é minha, do Mauro, casacos, shorts, enfim, modelos masculinos e femininos por 60% de desconto. Olha que bacana, hein? Tem o QR Code aí na sua tela. Vá direto para a loja física do Vasco, lá no site da Brasiline, e você vai poder comprar o seu produto oficial do Vasco com 60% de descontos. Mandar um abraço para o nosso amigo Bruno Maia, da Brother Veículos, patrocinador oficial aqui do Caldeirão Vascaíno. Obrigado mais uma vez pelo carinho, obrigado pela parceria. Mandar um abraço pra galera da Padaria Vitória. Olha aqui, produção, olha que bacana, hein? Padaria Vitória que mandou um lanche super especial, um bolo maravilhoso de laranja, churros. O Greg gostou também. Gostou, né, Greg? Gostei. Tinha um sanduíchezinho pequeno. Sanduíchezinho de queijo com presunto. Um abraço pro Homem Peruca. Tá em casa, louco pra vir pra cá pro estúdio. Peruca, você tá de folga hoje. Chora. Não precisa vir, porque olha só, nosso lanche hoje tá muito bom. Tem até bolo de churros, Homem Peruca. Caramba, agora ele vai chegar aí. Vai chegar, não vai, Mauro? Vai invadir. Vai ligar pro Bruno da Brother Veículos, vai pedir um carro emprestado pra ele chegar aqui mais rápido ainda. Com certeza. Bom, um abraço, estamos juntos. Vamos iniciar o nosso programa. Greg, desde quando você é Vasco e como iniciou a sua trajetória no Clube de Regatas Vasco da Gama? Então, Zé, primeiro eu queria falar da minha origem, né? Eu sou natural de Maceió, Alagoas, né? Sou nordestino com muito orgulho. E a minha paixão pelo Vasco, cara, pra te falar a verdade, eu não sei te precisar, eu não me lembro um período que eu não era vascaíno. Assim, quando eu iniciei comecei a acompanhar de fato futebol, o Vasco foi o clube que primeiro chamou minha atenção, primeiro despertou meu carinho, principalmente por conta da geração do nosso ídolo Mauro Galvão, que naquela época ganhou vários títulos importantes. Eu lembro que eu cresci vendo o Felipe, o próprio Mauro, o Germano, o Ramon, Pedrinho, todos esses caras aí comandando e ganhando títulos no futebol brasileiro. E o engraçado é que na minha família não tem vascaíno. Assim, a maioria dos meus familiares torcem pro Flamengo, uma parte torce pro Corinthians, e mesmo assim eu despertou essa minha paixão pelo Vasco, e hoje, apesar de ser um profissional, eu não tenho medo nenhum de afirmar que sou vascaíno, porque não é o fato de eu ser Vasco que eu vou ser, sei lá, num outro momento tiver a oportunidade de outro clube, eu não vou trabalhar bem. Então eu não tenho problema nenhum em falar isso. E assim, o que eu acho mais legal nisso tudo é que eu comecei a torcer pelo Vasco por conta, obviamente, do desempenho da equipe, de ver o time conquistando resultados, mas depois, quando eu fui crescendo e fui entendendo um pouco mais sobre o mundo, um pouco mais sobre o futebol, um pouco mais sobre
a história, eu me apaixonei mais ainda pelo Vasco, porque o Vasco tem uma história belíssima e que vem lá de trás. Se a gente for falar aqui da história do Vasco, a gente vai ficar até amanhã aqui e ainda vai faltar tempo. Programa só pra isso. Programa só pra isso. Greg, você é igual a mim. Você é Vasco desde 1898. É isso. Pronto. Tava nem nascido ainda, já era Vasco. Exatamente, isso aí. E seguindo aqui, né? Você morava em Alagoas e com quantos anos você veio pro Rio? Enfim, conta pra gente essa sua chegada aqui no Rio. Se você já tinha ido direto pro Vasco, se você trabalhava em algum outro lugar, fazia faculdade, enfim. Então, assim, é também uma história bem engraçada, né? Porque, assim, eu fui criado com meus avós, que não estão mais entre nós, o João e Maria, e eles sempre sempre tiveram um sonho que eu fizesse faculdade. E na época, quando eu tinha 16, quando eu terminei o terceiro ano com 16 anos, eu não tinha tanta, digamos assim, coragem como eu tenho hoje para enfrentar os desafios, assim. Eu era uma pessoa muito, como é que eu posso te falar? Não confiava muito em mim, sabe? E aí, quando eu fui fazer faculdade, para dar alegria para os meus avós, eu fiz faculdade de Geografia na Universidade Federal de Alagoas. E aí passei até em primeiro lugar, mas eu sempre gostei de jornalismo, sabe? E aí, durante a faculdade de Geografia, eu também comecei a cursar a faculdade de jornalismo. E aí comecei a criar um blog para falar sobre o Vasco, para escrever minhas opiniões sobre o Vasco. Falava sobre as partidas que o Vasco disputava no profissional. Aí comecei também a fazer reportagens sobre o futebol feminino, sobre também o futebol de base. Na época, até o nosso ídolo Mauro Galvão era o coordenador da base, né, o diretor da base. Enchi muito o saco dele para dar entrevista. Enfim, então eu comecei a minha trajetória de fato, assim, com o jornalismo, num blog pessoal meu. Aí depois, obviamente, eu recebi um convite para trabalhar num site chamado Super Vasco e também passei por um programa de rádio chamado Só da Vasco. Até que em 2014 eu iniciei como estagiário do Vasco. Eu cheguei no Rio em 2013, tá? Antes disso, eu já fazia esse trabalho todo de Maceió, através da internet. Às vezes fazia ligação por Skype. Mas, enfim, comecei a morar no Rio em agosto de 2013. Ano que vem vão fazer 10 anos que eu tô morando aqui no Rio de Janeiro. E entrei no Vasco em 2014 como estagiário, aí produzindo para o site, sendo assessor do futebol feminino, assessoria das categorias de base também. Ia muito para Itaguaí fazer jogo. E era longe, hein, cara? Longe, né? Longe, né? Disso aí eu posso falar bem, né? Porque eu acompanhei toda a história do Greg, né, praticamente. Agora, por exemplo, não tenho seguido, né, porque eu não estou no Vasco, né? Mas desde o início, quando o Greg chegou lá, a gente já via que ele tinha uma enorme vontade, uma disposição incrível e talento também, né, para fazer o trabalho que ele faz. Então, para mim, é motivo de satisfação, né? Receber o Greg aqui e saber que ele está lá ainda no Vasco, né? E isso é muito bom, né? O Vasco manter essas pessoas que são muito ligadas ao clube. Então, quando você chegou, Greg, né, você tinha um pensamento, né? Você chegou muito através de ser vascaíno e de ver o Vasco ganhar. E hoje você vive uma situação um pouco diferente, né? Que é uma situação do clube ainda em dificuldades, se recuperando, né? E agora conseguindo esse acesso, dá um ânimo, dá uma força maior? Então, ídolo, eu até escrevi nessa semana no meu Instagram sobre isso, porque assim, por mais que eu tenha entrado no Vasco em 2014, até 2016 ali eu ainda frequentava muito mais a base e o feminino do que o profissional. Então, assim, a minha primeira oportunidade, por exemplo, a minha primeira viagem como profissional foi em 2016. E de 2016 até 2020... eu nunca tinha participado, não que a minha função seja de extrema importância, assim, sabe? Não que eu entre em campo, mas eu nunca tinha participado de nenhuma campanha de rebaixamento do Vasco. Sim. Então isso aconteceu em 2020 para 2021, quando o Vasco teve aquela queda para a segunda divisão, lá na Arena Corinthians, depois teve jogo em casa se eu não me engano, contra o Goiás. E aí no ano passado a gente também não conseguiu subir, né, para a Série A. E você como profissional e como uma pessoa que gosta muito do Vasco, muitos momentos eu me cobrei muito. Eu senti bastante. Tinha dias que eu ia para casa assim, ficava bem triste, chegava a chorar, chegava a me perguntar, será que isso nunca vai acabar? Será que vai ser assim para sempre?
E só que aí a gente acordava no outro dia motivado para tentar fazer o melhor, para reverter essa situação dentro da nossa área de trabalho, obviamente, e tentar que as coisas dessem certo. Para mim, quando o juiz apitou o jogo lá na última partida do Vasco contra o Ituano, lá no 9 de junho, foi muito marcante, assim, porque foi um momento assim que eu tirei como profissional um peso muito grande das minhas costas, assim. Porque é o que eu falei, por mais que você saiba que você não é diretamente o responsável por isso, e às vezes não tem nem ninguém responsável por isso, é uma coisa que acontece, entendeu? Você se cobra, eu me cobrei muito nesse período, hoje eu posso dizer que eu estou muito mais feliz, né, por ver o Vasco de volta à Série A, por ver o Vasco com uma perspectiva maneira de futuro, por saber que o torcedor do Vasco hoje está bem esperançoso para o que vem por aí. E a gente torce, né, que de fato o Vasco volte a ser protagonista, que é o lugar que o Vasco merece. O Vasco é um clube que nasceu para ter o protagonismo, né? Foi assim desde o início da sua trajetória e vai ser assim até sempre, porque não falo em final, porque o Vasco nunca vai acabar. Isso aí. É o que a gente espera também. O Greg me fez aqui, enquanto ele estava falando, Mauro, fez um varandão da saudade aqui na minha cabeça quando ele falou do programa Só da Vasco, né? Que a gente fazia na época. Né? E eu lembro perfeitamente quando a gente começou em 2008 a fazer esse programa. Eu não me lembro se o Greg já fazia em 2011, mas o Greg lá da casa dele, em Alagoas, entrava ao vivo. Olha como é que o rádio... Na época era ligação no telefone, Isso aí. Custava caro. Isso aí, custava caro, né, Greg? Mauro, olha como o rádio da época boa, né? Era uma coisa que agregava tanto. Ele estava lá em Alagoas, entrava ao vivo pelo telefone, trazia todas as informações da base do futebol feminino, o que vinha por aí. Mas a torcida do Vasco é muito grande. É muito grande. Né? E ela pega ali todo o Nordeste, é impressionante. Né? E eu já sabia intimamente, que o Greg, quando viesse para o Rio, com certeza o lugar dele era no Vasco. Porque ele já se dedicava lá, ao Vasco. Imagina aqui, né? Trabalhando no clube. E, tipo assim, o Greg galgou todos os setores para ele chegar nesse lugar hoje, né? Não caiu de paraquedas, né? Caiu de paraquedas. A gente vai falar mais pra frente um pouquinho sobre a logística, assim, dos jogos e tal. Por exemplo, quando tem alguma confusão, alguma coisa no jogo, eu já presto logo atenção na televisão e falo, pô, o Greg tá ali. Eu já sei, porra. Eu já sei. O Greg tá ali. Tô vendo sempre o Greg com uma camisa aqui. Como é que foi a correria lá? Esse ano eu escapei de algumas. Esse ano a Sara tá trabalhando comigo, então, por exemplo... a Sara, a gente nesse jogo, conhece ela também, né, Ido? Claro. Nesse jogo do esporte aí, por exemplo, eu não tava na viagem. Mas ela tava. Nossa. Mas ano passado eu peguei umas também que foram meio tensas. A gente jogou lá contra o Brasil de Pelotas. Quando acabou o jogo, a gente ganhou de virada, 2-1, um gol do Morato e um gol do Daniel Morim. E aí não tinha torcida na época, só que a comissão técnica, o pessoal da direção do Brasil de Pelotas estava... Toda vez que tinha um lance, que eles estavam ganhando de 1-0, toda vez que tinha um lance que o Vasco não conseguia concluir, eles ficavam virando para o lado que o pessoal do Vasco tava e meio que vibrando, meio que dando uma zoada, tirando onda e tal. Aí quando acabou o jogo, a gente foi comemorar e eles ficaram meio que chateados. E os jogadores também teve alguns lances ríspidos na partida e houve meio que uma confusão. Tem até uma foto que eu tenho, que eu tô com a mão assim, no Marcelo Calvo, que é o treinador, que eu guardo até hoje. Nunca publiquei não, mas um dia eu vou publicar e contar segurando ele? Não, meio que separando assim, ó, sai daqui e tal, né? Bacana. Você tá aqui, ó, no Caldeirão Vascaíno, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e divulgue para todos os seus amigos. Toda terça-feira, de 21 às 22h30, Caldeirão Vascaíno, aqui, ó, diretamente dos estúdios do seu Pod, e toda quinta-feira, Pod do Caldeirão. Queria mandar um abraço pro nosso amigo Roberto Souza, da Padaria Vitória, que ofereceu um lanche muito bacana pra gente, obrigado. Capitão, ele mandou um grande abraço pra você e disse que vai colocar Roberto, numa moldura a camisa que você autografou. Muito legal, grande abraço, Roberto. Eu espero ainda conhecer a padaria, né, que tá faltando isso. Com certeza, isso, né? Vamos lá em Niterói. Eu e o Zé vamos fazer essa... Vai levar o Peruca também, mano? Peruca tem que ir, pô, senão... Peruca, Greg, é o nosso capitão aqui de comida. O capitão Mauro Galvão falou, você é o nosso 10 atacante.
porque você não deixa O sobrar ídolo, nada. o ídolo então era o capitão que levantava a taça e o Peruca é o capitão que Isso, levanta o que garfo. papa muito. Levanta o garfo. Papa muito. Você não imagina. Não Ele perde tem, uma. Ele tem até uma brincadeira. Não brinca comigo com comida, não. Foi mal, Peruca, foi mal, Peruca. com ele é sério. Greg, no seu setor, como é a estrutura? Quantas pessoas trabalham? Logística de viagem? Quando eu falo, óbvio, né, para fora do Rio. Quantas pessoas trabalham com você? Então, hoje o departamento de comunicação do Vasco, eu vou falando, vocês puderem contar, porque às vezes a gente não... Claro, pô. A gente tem um diretor de comunicação da Vasco SAF, que é o Felipe Costa, que acabou de chegar agora também. Ele era da TV Globo, tem uma experiência longa em todas as vertentes da comunicação. Felipe Costa? o nome Felipe dele? Costa. Ó, você pode nos ajudar. Convido o Felipe para vir aqui, junto com você, pra gente fazer uma resenha aqui bacana. Fechou. Vou transmitir o convite para ele. Tem Beleza. o Felipe Costa, que é o diretor de comunicação da Vasco SAF. E aí hoje a gente tem 3 assessorias de imprensa, né? Uma voltada para o futebol profissional, que estão no momento hoje eu e a Sara Borbonema. Ok. Também começou na base, tem uma trajetória bem bonita no clube. O assessor da base hoje é o Matheus Babo, que é um garoto que trabalhou no Lance durante muito tempo, foi editor do Lance, tem uma experiência muito grande também. E hoje a gente tem no feminino o João Isidro, JP Isidro, que também é repórter da Vasco TV, algumas transmissões ele aparece, a maioria das transmissões de jogo ele aparece. E aí a gente tem, além disso, um fotógrafo, que é o Daniel Ramalho, e 3 videomakers que cuidam, que são os profissionais que filmam os bastidores, por exemplo, para a Vasco TV, filmam aquelas matérias que saem no YouTube, que são o Roberto, o Valmir e o Jairo. Tem o Mário Vassalo, que você deve conhecer, que é o diretor da Vasco TV. que é o diretor da Vasco TV. Gente boa. E hoje a gente acabou também de estar também trazer para o nosso departamento as redes sociais. Hoje a gente tem o Guilherme Neto, que é o head lá das redes sociais, o rapaz que comanda as redes sociais. E tem o Caio Almeida também, que é um social media, que trabalhou durante muitos anos no Bangu, trabalhou também no Arte Sul, também tem uma experiência nessa área. Mas assim, o mais importante de tudo, Zé, é que nós temos no clube profissionais que são identificados com o Vasco, que conhecem bem o que é o Vasco e que durante muitos anos sofreram também com os momentos que não eram tão legais do clube. Então, assim, eu tenho muito orgulho da equipe que hoje eu faço parte, que eu trabalho, e eu tenho certeza que nos próximos anos aí, já começando nessa próxima temporada, o torcedor vai ver muita coisa legal indo pra praça aí. Quanto à tua pergunta sobre viagem, geralmente nós viajamos com 4 profissionais de comunicação. A gente viaja com assessor de imprensa, com fotógrafo, um videomaker e com social media. Eles são os responsáveis por produzir o conteúdo da equipe para as redes sociais. Por exemplo, quando você vê lá um gol do Vasco, como foi o do Nenê agora contra o Ituano, na rede social, isso foi o social media que produziu e fez na hora ali com o celular. Entendi. Quando você vê o bastidor, que foi agora, por exemplo, há 2 dias, foi o videomaker que foi lá, que fez a produção. Quando você vê um jogador dando entrevista, é porque o assessor de imprensa foi buscar aquele jogador, fez todo o processo que é necessário para levar ele para fazer a entrevista, assim também como a entrevista coletiva do treinador, enfim. E o fotógrafo, obviamente, vai fazer as fotos. Então, essa é a estrutura que a gente viaja. Foi esse ano inteiro, por exemplo, no ano passado, sempre 4 profissionais. Só que em jogos especiais a gente tem uma cobertura também mais especial. Por exemplo, no jogo passado todo mundo foi para Itu para participar da cobertura, para estar junto do time, para estar junto nesse momento especial que se tornou, né, depois do resultado. E é isso, acho que é basicamente isso. Greg, eu tenho uma curiosidade, né, principalmente relativa à base. Porque antes eu trabalhava na base, então eu tinha a possibilidade de seguir os jogadores e ver quais aqueles que realmente têm assim, a condição de chegar ao time titular do Vasco, né? Hoje você consegue acompanhar a base, você tem uma noção, a gente ouve muito falar no Paulinho, lateral direito, no Ryan também, né? Eu acho que é esse. Ryan. E então, vê como é que eu tô. Não conheço bem o nome, mas eu ouvi falar. E então eu tenho muita curiosidade, né? Porque são jogadores que podem ajudar o Vasco. O Vasco agora conseguiu colocar o Andrei Santos, que é um jogador de muita qualidade. Em relação ao André, eu costumo dizer, né? Assim, quem sou eu para falar de futebol à frente do nosso ídolo Mauro Galvão? Mas o André, para mim, assim,
é um menino tão centrado, com uma capacidade tão grande de entendimento de jogo, do que é o futebol, de tudo que envolve Sim. futebol, que se não acontecer nada de errado na carreira dele, é jogador de Copa do Mundo. É sim, não, eu também acho que O ele é Mauro de seleção. falou exatamente isso na última Seleção terça-feira. brasileira. Ele falou exatamente É verdade, isso. é jogador de seleção, com certeza. Agora não, porque a lista já está pronta, é lógico, ele nem participou, né? Ele começou praticamente esse ano. Tem o Figueiredo, que é um muito bom jogador, o Marlon Gomes, o Ignaldo, que eu acho que ainda precisa ser um pouco trabalhado, né? Ainda falta alguma coisa para ele, é um jogador que não fez a base e precisa Mas eu acho que é isso, o Vasco precisa muito da base. Então eu queria saber de você se você conhece mais outros jogadores que podem vir ainda a ser chamados, que podem ser utilizados, porque eu entendo assim que o Vasco vai ter que contratar jogadores, não é? Mas antes de contratar, você tem que ver quem você tem em casa. Você tem que saber quem que o Vasco tem. De repente você tem um lateral direito, que o Paulinho, todo mundo fala muito bem dele. É um jogador que tem que ter um espaço. Você traz um lateral, tudo bem, mas você deixa um espaço para ele também poder subir, porque senão você acaba cortando, né, aquele embalo, né, do jogador da base, que eu acho que é importante. Então, eu não tenho conseguido acompanhar a base do Vasco. Queria saber se você tem conseguido acompanhar, se o pessoal fala bem de alguns atletas, quais são aqueles que podem vir a ser chamados. Então, em primeiro lugar, assim, a base do Vasco sempre revelou grandes jogadores, né? O Vasco, nas principais conquistas que ele teve, isso eu tô falando aqui agora, mas historicamente isso é só puxar a história do Vasco que você vai saber. A gente tem o Roberto, tem o Romário, o próprio Edmundo, Felipe, Pedrinho, enfim, e tantos outros que... Coutinho, Alex Teixeira que tá agora no Vasco, e tantos outros que tiveram... Bismarck, tantos outros que tiveram uma trajetória de sucesso e que... Giovani... enfim, a base do Vasco sempre forneceu jogadores em qualidade profissional. Assim, eu não tenho acompanhado tanta base, porque eu tenho ficado mais na minha rotina do profissional. O Matheus, como eu falei, que é o assessor da base no momento. Mas tem uma geração que está subindo agora para o Sub-20, que foi a última geração praticamente que eu trabalhei quando eu ainda estava na base, que é a geração 2005, 2006. Que são jogadores que têm muita qualidade técnica, jogadores que também são muito identificados com o Vasco, a ponto de muitos deles, no período que o Vasco... por exemplo, convivia com atrasos salariais, muitos desses jogadores tiveram propostas, sabe bem como é que funciona isso, né, Ídolo? Com certeza. Tiveram propostas para sair do Vasco que não saíram por conta da gratidão que eles têm pelo clube, por conta do sonho que eles têm pelo clube de fazerem história no clube. Nisso aí tem que ser lembrado também os pais do Andrei, Andrei Santos. Em momento algum eles aceitaram ouvir proposta de outros clubes que tinham interesse. E o Vasco é muito isso, o Vasco é um clube família, o Vasco é um clube onde quem trabalha no Vasco, seja qual for a função, e sendo jogador até mais ainda, porque você sente o calor do torcedor, fala isso. É diferente você trabalhar no Vasco que você trabalhar em qualquer outro clube. O Vasco tem uma coisa assim, cara, que... É uma magia. Familiar. É um clube familiar. É um ambiente familiar. Então, assim... A última geração que eu acompanhei na base foi a 2005, a 2006, que na época que eu subi o profissional de vez, assim, eles eram mirim, pré-mirim, e é uma geração que tem muito jogador de qualidade, assim, tem o Ryan, que hoje o Vasco tem 3 jogadores na seleção brasileira sub-17, é o Ryan, atacante, que é filho do Valquimar, né, que jogou contigo lá no Ih, que legal, zagueiro. Não sabia. O Matheus Ferreira, que é um meia meio clássico, assim, tipo, com camisa 5, mas tipo o Andrei, assim. E o Felipe, que é goleiro, que é filho do Luiz Alberto, zagueiro que jogou no Fluminense. Então, esses são os 3 jogadores do Vasco que hoje estão na seleção sub-17. Mas tem outros, tantos que tem o próprio Paulinho, jogador que tem muita qualidade, tem o Leandrinho, lateral esquerdo, tem o Estrela, meia. São jogadores que... Tem o GB, atacante, enfim, são jogadores que já estão sendo utilizados de forma... passando por uma transição no sub-20. O Vasco também tem um trabalho que está sempre os jogadores treinando como profissional para pegarem um pouco o ritmo, né, e experiência. Então, assim, eu acredito que, da mesma forma que hoje tu citaste aí o Figueiredo, o Andrei, o Marlon, o Peck, o próprio Ignaldo, enfim, daqui a pouco o torcedor vai ver mais jogadores no time profissional. E assim, eu, como trabalhei muito com base e nesses últimos anos tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas também que trabalham com base, porque eu observo o trabalho dos outros clubes. Agora mesmo eu estava num congresso lá no Nordeste
E conversei muito com o pessoal do esporte, do Fortaleza, do Ceará. Então, eu tô sempre tentando acompanhar o trabalho que as pessoas fazem em outros lugares também, que é importante. E eu vejo muito, assim, que a transição é fundamental. Se você tem um time, você consegue subir esse garoto com tranquilidade, a chance deles darem certo é muito maior. E o Vasco agora, nessa nova era que tá todo mundo falando, o Vasco vai fortalecer ainda mais o seu trabalho e com certeza esses garotos vão subir com menos responsabilidade, como por exemplo subiu o Andrei, que subiu para ser titular no momento chave aí do Vasco na história. Greg, quando você então chegou ao Vasco, Eurico Miranda era o presidente, né? Ou era Roberto? Então, eu cheguei no último ano do Roberto Dinamite. No último ano do Roberto. Mas logo o Eurico entrou, né? E na época, assim, como eu morava em Maceió, a gente não tinha muito acesso a gente sabia o que acontecia, a gente se guiava muito pelo que a imprensa falava. Sim. E a imprensa, muitas das vezes, naquele momento, o Eurico era um cara que a imprensa não gostava. Ponto. Não gostava ou tinha uma resistência. Uma resistência. Aí. Vamos falar assim, que não gostava, vamos falar que tem uma resistência. Resistência. E aí, assim, então eu imaginava o quê? Caraca, tô aqui com o Roberto, o Eurico vai chegar, vai mandar todo mundo embora, eu acho que eu devo ser demitido também, então fiquei assim, né, com isso na cabeça. E aí, meu primeiro contato com o Eurico, eu tava na sala da comunicação na época, que era do lado da sala da base, ali na piscina, lembra? Sim, sim. Lá da sala da base. E aí a gente tá lá conversando e tá naquele período de transição de gestão, o Roberto saindo, o Eurico entrando. Aí, do nada, assim, alguém vai e bate a porta, assim, forte, a gente olhou pra trás, assim, eu falei, cara, quem é? Aí entrou o Eurico. Aí ele entrou assim, ele tinha o costume de andar em todas as salas, né? Sim, pô. Andar em todas as salas. Aí tinha na sala, na porta, tinha uma espécie de... Tipo um quadradinho assim pra a água não sair. Não sei como é que fala aquilo ali. Tipo, aqui a porta e tinha um quadradinho assim. Sim. Aí ele chegou lá e tal. Quem foi que colocou isso aqui? Manda quebrar, manda tirar. Aí mandou quebrar e tirar. Isso é assim, uma coisa totalmente do nada, assim, ninguém esperava que ele fosse lá, né? E tem uma história dele também que é bem engraçada, que é no dia da eleição que ele confirmou, né, o retorno dele ao Vasco em 2014. Tava eu e o Matheus, que é um rapaz que trabalhou comigo durante muito tempo. Eu lembro do Matheus, lembro. O Mauro conhece também, o Ídolo conhece. E aí eu e o Matheus, a gente tava... Na época a gente fazia tudo, a gente filmava, a gente fazia foto, a gente escrevia pro site, fazia tudo. Então assim, aí nesse dia a gente foi pra lá pra cobrir a eleição. E o Matheus tava filmando, tava eu e o Matheus filmando, tirando foto. Aí o Matheus... A gente tem que entrevistar o Eurico, o Matheus. Aí o Matheus falou assim, pô, vai tu lá entrevistar ele. Eu falei, pô, mãe, vamos lá, pô. Tu filma e eu pergunto. Pipocada. Aí o Matheus filmou e tal, aí vai eu com o microfone. O Matheus, a cara do Matheus, parece que eu tô vendo. Fala, presidente, boa noite e tal. Parabéns pela vitória. Queria saber qual é a emoção de retornar à presidência do Vasco. Aí ele falou assim, emoção? Que emoção? Já fui tudo aqui dentro do Vasco. Não tem emoção nenhuma. A emoção que eu tenho é de botar o Vasco novo no seu lugar e tal, assim. E ele era um cara, assim, muito... convivendo com o Eurico, eu aprendi a admirar ele pelo fato da vascainidade dele, sabe? Ele é um cara que valoriza muito as raízes do clube, a identificação do jogador da base com o clube. E passa muito por aquilo que eu falei anteriormente, do Vasco ser um clube diferente no sentido de todas as pessoas que estão no Vasco se identificam com a história do clube. E passa muito... Isso era uma coisa que eu particularmente gostava muito no Eurico. Ele fazia questão de ir na base, cumprimentar os moleques, todas as categorias. Quando o jogador ia pra seleção, ele chamava na sala dele para conversar com o jogador. Tem uma história do falecido Thales também, que é engraçado. O Thales foi pro Sul-Americano Sub-20. Aí voltou com a vaga pra Olimpíada, se eu não estou enganado. O Thales também foi uma coisa muito triste. Foi um talento que foi perdido. E o Thales, o Ídolo conhece bem, porque trabalhou com ele lá na base. O Thales era... Não, era o principal jogador. Só jogador, era titular da geração dele. Ninguém pegava ele, ninguém conseguia marcar o Thales. Ele dava o tapa assim, ele jogava o zagueiro pro lado, assim, o cara não pegava ele. E aí o Thales, ele voltou do Sul-Americano com cabelo descolorido, um cabelo loiro, né? Aí o Eurico sempre... começou o negócio. Aí sempre que o jogador volta da seleção, vai e volta, o Eurico pede para o jogador passar na sala dele para ele conversar. Tipo, enfim, eu não sei o que eles conversavam, mas ele sempre passava lá. Aí nesse dia o Thales voltou da seleção e foi para a sala dele com um boné, né? Já foi preparado, com boné, né? Lógico, pô.
Aí o Garófalo, que eu não sei se o ídolo conheceu Sim. também. Claro, Garófalo, Um abraço pro Garófalo. Garófalo que, pô, devo muito a Gente ele boa. também. O Garófalo conta, né, que o Thales entrou na sala, sentou e tal, e o Eurico olhando com o charuto dele assim, olhando de cima a baixo. Por que tu tá de boné? Não, eu gosto de jogar. Tira o boné. Aí o Thales tirou o boné, o cabelo dele todo descolorido, Putz. loiro. Aí o Eurico olhou assim pra ele, vem cá, tá achando que tu tá onde? Amanhã chega aqui e pinta esse cabelo, não vem treinar com esse cabelo aqui não. Mas na base a gente também. Na base a gente não deixava. Não tinha esse negócio de pintar cabelos. Quem pintar os cabelos no outro dia tinha que voltar sem o cabelo pintado. Aquilo ali na carnaval, pô. Aí são algumas histórias, assim, mas foi um período bem legal esse início, né? Porque você acaba tendo que fazer muito mais. Se virar nos 30, né? Porque às vezes na época a gente não tinha tanta gente trabalhando como a gente tem hoje, então às vezes eu tinha que fazer foto. Era muito difícil trabalhar. Fazer foto, escrever, fazer assessoria, vídeo, enfim. Então a gente fazia tudo um pouco pensando sempre no melhor pro Vasco, sabe? E acho que esse é o ponto. Greg, com relação ao dia a dia, né? Hoje em dia, no passado, né? No passado, quando não era nem da sua época, a assessoria de imprensa informava, né, para os repórteres e tal de rádio, hoje a semana inteira vai ter entrevista e tal. Quando era numa semana que a entrevista era com o Eurico, era uma loucura, né? Só pra gente finalizar esse papo aqui sobre o Eurico, ele tinha uma particularidade engraçada. Quando ele queria irritar a imprensa, vamos dizer assim, ele chegava na sala, ficava fumando charuto, deixava aquela sala com o charuto inteiro sair e depois ele voltava. Tô falando na época do pessoal da rádio, né? E aí a gente vai para uma outra época. Hoje em dia, como que funciona isso? Você já tem a sua semana programada, você manda para a imprensa, sei lá, segunda-feira tem treino, mas não tem coletiva, terça tem, quarta tem. Como é que funciona a semana? Claro, vamos dizer que tem jogo domingo e domingo. Então, assim, é bom contextualizar também. Antes, né, o Ídolo pegou um pouco isso na época dele também, os repórteres podiam ter acesso direto ao vestiário, entrar em campo no treino, enfim, quando acabava o treino, fazer a entrevista da forma que eles achavam melhor, sem pedir autorização para ninguém, era só o jogador querer, o dirigente querer, que eles tinham entrevista. A partir de 90, o primeiro assessor de imprensa no futebol foi o Rodrigo Paiva, que hoje está novamente na CBF, e lá no Flamengo no início dos anos 90. Verdade. Aí depois alguns chegaram e tal, até que o Garófalo chegou no Vasco em 96, o Roberto Garófalo. E aí a partir de 97 ele começou a implementar algumas coisas que já eram feitas no vôlei no final da década de 80, que é você ter um espaço para ter uma entrevista própria, você ter horário para o jornalista poder entrar no treino, coletivo, enfim. Começou a se organizar de uma forma e a partir daquele momento ali de 97, a CBF começou a seguir isso, os outros clubes começaram a seguir isso, e hoje a gente tem um padrão de coletiva, de local para atendimento e tal. Hoje como é que funciona? Cada clube tem a sua estratégia. Dentro do Vasco hoje a gente costuma divulgar no início da semana toda a agenda de treino com os dias de atendimento à imprensa. A gente veio num período de pandemia onde todos os treinamentos passaram a ser fechados e os clubes começaram a distribuir seus respectivos conteúdos. Isso, de uma certa forma, mostrou que para que você tenha o seu conteúdo divulgado à imprensa, não precisa que você tenha o jornalista todo dia dentro do clube. Isso, o clube entendeu isso. Muitos clubes, por exemplo, hoje não abrem mais para treino. Não é o nosso caso, mas, por exemplo, lá em São Paulo, a gente tem clube que não abre mais para treinamento, para presença da imprensa. Abre para coletivo, mas não há presença da imprensa para comprar um treinamento. Aqui no Vasco, não. A gente procura sempre que possível ter o jornalista perto, até porque é uma profissão, é um trabalho, a gente entende que todo mundo tem que ter a possibilidade de fazer o seu trabalho. Mas, acima de tudo, a gente tem que entender que nós estamos defendendo os interesses do clube. E muitas das vezes entrevista, muitas das vezes, sei lá, se liberar o jogador para ir num podcast, para ir numa outra área, você depende muito do resultado também. Uhum. Se você não tem um resultado dentro de campo, muitas das vezes você não tem como você pensar em colocar os jogadores para falar. Porque o torcedor tem aquela coisa, né? Pô, o Vasco nessa situação, o cara dando entrevista, o Flamengo nessa situação, o cara dando entrevista, o Palmeiras nessa situação, o cara dando entrevista.
tem que falar menos, treinar mais. Então, assim, passa um pouco por isso. As estratégias hoje de comunicação no futebol, especialmente futebol profissional, dependem muito do resultado, embora a gente, no Vasco, tenha um padrão, uma linha que a gente estabeleceu, né, nos últimos anos, e que a gente tem orgulho de dizer hoje que o Vasco é uma referência dentro do contexto de assessoria de imprensa. A ponto de, por exemplo, na pandemia, nós fomos o primeiro clube a fazer uma coletiva no formato ao vivo, online, com o jornalista podendo perguntar ao vivo para o entrevistado, enquanto os outros clubes, por exemplo, faziam... Os jornalistas mandavam perguntas gravadas e o jogador respondia vendo a pergunta. Então, por exemplo, vamos supor, com a pergunta gravada, eu posso te perguntar, Zé, e você pode esperar 10 minutos para você pensar a resposta e responder. Claro. Ao vivo, não. Ao vivo você tem que responder na hora. Então, assim, o Vasco naquele momento foi pioneiro nisso, tanto é que depois outros clubes pegaram essa iniciativa nossa e começaram a fazer, e a própria CBF adotou esse sistema no período de atendimento à imprensa nos jogos da seleção na pandemia. Então, Greg, o Vasco produz, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, na semana, o Vasco produz já o seu material, manda para essas redações, enfim, para esses sites, e aí eles podem reproduzir oficialmente, que é como se fosse uma reprodução da Vasco TV, ver se é mais ou menos isso. Aí, 2 vezes ali na semana, o repórter pode ir até o CT, ou seja, onde o Vasco pré-estabelecer. É mais ou menos isso que funciona Vou hoje te em dar um dia? exemplo. Vamos supor que o Vasco venceu o Ituano, garantiu acesso e tem mais 2 jogos. O próximo jogo é domingo. Beleza. Então, assim, na segunda-feira a gente vai comunicar no grupo de imprensa a agenda, a programação. Segundo o Vasco treino de manhã, Sim. a agenda de treinamento. Primeira coisa. Até a próxima semana, domingo. Uhum. E aí, a gente vai reservar 2 dias para atendimento à imprensa em coletiva, tá? E nesses 2 dias, geralmente, também tem a abertura do treino. Então, por exemplo, a gente vai ter uma entrevista coletiva na terça e a outra na quinta, por exemplo. Aí, nesses 2 dias, terça e quinta, o jornalista pode acessar o CT para também fazer a cobertura do treino, fazer as imagens dele, Sim. enfim, fazer passagem dele dentro do CT e por aí vai. Aliado a isso, a gente também tem a produção de conteúdo interno do clube para as redes sociais e para a TV do Vasco. Então, assim, além dos 2 dias que são dias para atendimento à imprensa, que a imprensa pode entrar no clube, a gente vai ter também a entrega de mais conteúdos através da Vasco TV, das redes sociais. Enfim, por exemplo, todo dia a gente tem foto do treino e a gente disponibiliza na galeria do Vasco. Todo dia a gente põe foto no Instagram, tem vídeo pro TikTok, tem vídeo pro Twitter, e assim sucessivamente. Mas além da parte dos 2 dias de atendimento à imprensa de fato, dentro do CT, eles também têm acesso ao conteúdo que é produzido no clube. E aí, além disso, nesse caso, na vitória do Ituano, acesso e mais 2 jogos, a gente também fica aberto para entrevistas exclusivas. E aí, as entrevistas exclusivas podem acontecer no CT ou mesmo fora do clube. Por exemplo, a gente já teve esse ano atletas que foram em podcast, a gente já teve atletas que foram participar de programas do Sport TV, da Band, dentro do CT, com link ao vivo, ou até mesmo de casa, com link virtual, ou até mesmo dentro da sede do programa, né, do estúdio do programa. Então, assim, o atendimento depende muito do que você tem feito no campeonato. Se você está no momento bom, isso fica muito mais flexível de você fazer outras coisas. Se você está no momento que não é tão bom, por exemplo, exclusivo a gente não acostuma não fazer. A gente segue fazendo conteúdo da TV, segue brigando para ter um coletivo, e tem sempre coletivo, mas exclusivo a gente não faz. Não, depende muito, né? Na verdade, o assessor, ele é uma ponte entre o clube e a comunicação e os veículos de comunicação. Tem momentos que essa ponte vai estar menor, e tem momentos que essa ponte vai estar maior. Esse é o papel como assessor, sentir o ambiente e saber qual é o momento certo da exposição. Tem momentos que o grupo está muito mais recluso, vamos dizer assim. O grupo você vai ajudar muito mais o grupo se o grupo estiver mais fechado no sentido de atendimento. Tem momentos que você sente que você precisa valorizar o grupo. Como nesse final agora. Nesse final, entendeu? Então, assim, teria que ter um pouco de calma. Porque qualquer coisa que você falasse naquele momento ali, decisão, poderia causar algum problema. Tanto para o grupo quanto para dar força para o adversário. Eu vou te dar um exemplo no que aconteceu. Por exemplo, a gente ganhou do Criciúma de 2-1. A gente naquele momento ali abriu 5 pontos pro Ituano, né? Que era o clube que todo mundo achava que ia brigar contra a gente. Só que muita gente
tava dizendo, muita gente fora, torcedor, os outros pessoas de outro clube, a imprensa, não, o Vasco ganhou do Criciúma, subiu pra Série A. A primeira coisa que eu e a Sara, que trabalhamos com a assessoria de imprensa do profissional, fizemos, ao acabar o jogo, nós chamamos todos os atletas no vestiário, não de forma coletiva. Entendi. Saiu conversando com cada atleta individualmente, ou de dupla, em trio, quando a gente encontrava. Falava, pessoal, não terminou ainda, a gente tem uma linha para cumprir, então no discurso de vocês, lembra isso. Não tem acesso ainda, o Vasco tem que igual. E aí, coincidentemente ou não, no jogo seguinte a gente acabou sendo derrotado e teve que jogar o último jogo para... Isso é preocupante. Agora imagina... Eu queria voltar um pouquinho, Greg, na questão do treinador do Vasco, né? Como é que aconteceu, se você consegue lembrar quanto tempo o Vasco ficou sem treinador? Você tem condições assim de mais ou menos uma ideia? Se foi mais de um mês, se foi um mês? Porque o Vasco ficou, né? Ele trouxe um auxiliar que nem era do Vasco. Depois ele colocou o auxiliar do clube, né? Ele acabou botando... na verdade, assim, foram 2 auxiliares até chegar o Jorginho. Então, na verdade, o Vasco, assim, teve o Zé... Iniciou o ano com o Zé Ricardo saiu. E aí o Zé Ricardo precisou receber uma proposta e aceitou ir pro Japão. Até aí ali estava tudo certo. Veio o Emílio como interino e veio o Maurício como treinador, assim... eu não costumo me meter muito nessa questão de contratação, se era para ter vindo ou não era para ter vindo. Mas o Maurício veio, de fato, como treinador. Como treinador. E aí, após a saída do Maurício, o Emílio foi efetivado virou treinador do Vasco. Não era mais interino, era treinador do Vasco. E aí veio o Jorginho, assim. Obviamente que a gente vê muita crítica. Eu acho que foi o período que o Vasco perdeu ali, tempo. Eu vejo as pessoas falando sobre isso, mas a gente nem entra muito nessa área, não, porque... Não, eu digo assim, o tempo, tem ideia? Não tem ideia quanto tempo foi? O Zé Ricardo saiu num jogo contra o Grêmio, eu acho. Depois do jogo contra o Grêmio em São Januário, foi 0x0. Eu acho que nessa transição do Emílio, da primeira vez, e depois, né, o Maurício... Eu acho que a gente perdeu ali um mês e meio. Perdeu um mês, eu acho que foi mais ou menos. Perdeu, que a gente fala, no sentido, o cara chegou, tem que conhecer o grupo, demora um tempo, é uma outra adaptação, né? E aí não deu liga com o Maurício e a gente teve que voltar, né? Com o Emílio. Correu um risco danado, o Vasco correu um risco muito grande. Jogou até a última partida, né? Poderia ter subido antes, né? É só isso que eu entendo, que houve esse erro de planejamento, de você não trazer um treinador logo. Porque você tem que ter o treinador. Se o treinador, bom ou ruim, a gente sempre fala isso aqui, você tem que ter o treinador. Alguém tem que ser o responsável. Senão você olha para lá e vê, e aí? Como é que vai ser? Greg, queria te fazer uma pergunta sobre a torcida do Vasco fora do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro aqui... Nós somos os melhores, não tem jeito. Não tem para Botafogo, Flamengo, Fluminense, não tem nada. Zero. Fora do Rio, por exemplo, o Vasco chegou, desembarcou no aeroporto. Cara, assim, é surreal você falar... É difícil você mensurar, cara, e falar sobre a torcida do Vasco, sabe? Assim, eu tenho tido a oportunidade rotineiramente de viajar com o Vasco desde 2016, assim, como profissional. E eu posso dizer pra vocês que é sempre uma experiência única, sabe? Porque você chegar num outro lugar, que não é o lugar que o Vasco mora, digamos assim, e você ser recebido com a festa, cara, tem gente que vai de madrugada, fica desde cedo lá, te apoiando, pra receber os jogadores, pra receber o time, receber o Vasco. Assim, uma coisa que me marcou muito, assim, nesses anos que eu tô no Vasco, eu posso falar 3 episódios, assim. Fala. Primeiro foi quando a gente foi jogar em 2016, a gente fez um jogo contra o Remo, pela Copa do Brasil, ganhou de 1x0, gol do Thales, com o cruzamento do Henrique, que hoje está no Lyon. E depois a gente saiu direto de Belém para Manaus. Se eu não estou enganado, a gente chegou em Manaus, cara, assim, final da noite para madrugada, e o aeroporto estava tomado, assim. O aeroporto estava tomado a ponto de assim, você olhava para o lado e não via nenhum lugar vazio, e não tinha isolamento para passar. Hoje até você tem isolamento, não tinha.
o jogador tinha que passar no meio da torcida e parecia tipo um... Me arrepiei, só você Não, falando isso, tipo porque um eu consigo corredor, imaginar, corredor, pô. né, corredor e o corredor. torcedor levando o jogador até um ônibus. Eurico foi assim também, Martin Silva. Enfim, então assim, foi realmente, assim, sensacional. Minha primeira viagem, assim, em Belém já tinha sido maneiro, tá? Mas essa de Manaus, assim, o Vasco não ia em Manaus, se eu não me engano, desde o início de 2015, quando foi em cima da hora, não teve como as pessoas se organizarem. Mas essa aí foi, assim, sensacional. Aí tu vai na Arena da Amazônia, lotada, o Vasco consegue o título em cima do Fluminense, da Taça Guanabara, o gol do Riascos. Aí uma semana depois a gente volta pra jogar contra o Flamengo, aquele famoso jogo da bandeira, que o Flamengo Sim, entrou em campo, o com Vasco o Rodrigo. vai ganhar de novo, e o estádio novamente lotado, e a torcida novamente fazendo festa no aeroporto, fazendo vigília no hotel. Então, assim, essa experiência de Manaus foi muito legal. Outra também foi ano passado, a gente foi jogar contra o Sampaio Corrêa pelo Brasileiro da Série B. O Vasco, na época, estava em oitavo, sétimo no campeonato. Assim, ganhando, obviamente ia se aproximar, né, do quarto. Mas o Vasco não estava num momento bom, a gente tem que reconhecer isso. O time não estava muito longe do que se esperava. E a gente foi para o aeroporto, cara. Eu fui até antes, fui antes do time. Eu cheguei de manhã lá, até para conversar com o pessoal da torcida, para entender, para mostrar para eles que às vezes o jogador não para ali, não é porque ele não quer, não é porque ele não... É porque às vezes até mesmo a Infraero em muitos momentos pede pro jogador passar direto para não ter confusão no aeroporto. Mas naquele dia também foi muito especial. Tem uma foto que eu tenho no meu celular, que eu posso mandar para vocês depois, que é... Eu fiz uma foto de cima, assim, tinha uma grade de isolamento para passar jogadores. Fiz uma foto de cima e o aeroporto todo tomado também no Maranhão. Assim, foi algo realmente especial e incrível. Muita A gente gente, vê, né, Mauro? é. Toda terça-feira a gente faz aqui. Ó, diga da onde que você é. A galera você não imagina, Greg. Você não imagina o Brasil inteiro. Tipo assim, Manaus é Vasco, Alagoas é Vasco, Minas é Vasco, São Paulo é Vasco. Todo E Brasil, a gente brinca. Quem falou que não tem torcedor vascaíno em São Paulo, pô? E detalhe também, ô Zé, e o que eu falo muito também, assim, nos últimos anos, eu arrisco aqui a dizer, e se eu estiver errado, só provar o contrário, nenhuma torcida do Brasil fez o que a torcida do Vasco fez, fora do seu estado. É verdade. Pode mostrar, vamos lá, Vasco no Maranhão, casa cheia. Vasco vai jogar em Brusque, casa cheia. Vasco vai jogar, sei lá, Recife, mesmo tendo clubes tradicionais lá. Tem gente, torcedor do Vasco, que estava lotado o jogo do esporte agora, a parte visitante. Muriaé, agora a gente foi, lotado. Vamos lá, Criciúma, lotado também. Então, assim, nenhum clube... Quando eu falo fazer, não é só ir lá e lotar a tua área do visitante, não. É tu fazer uma recepção maneira, tu tá o tempo inteiro no hotel, tu tá engajado, tu virar sócio. Porque a torcida do Vasco, assim, cara, ela realmente tem uma paixão muito grande pelo clube. E eu vejo que esse momento de dificuldade que o Vasco passou nas últimas temporadas, nos últimos anos, só fortaleceu muito mais esse amor. Porque assim, vamos lá. Eu tive o Mauro Galvão pra ver, um Felipe, um Juninho, um Pedrinho. O cara que nasceu agora no 2010, 2011, o que é que o Vasco ganhou em relação a título? O cara é Vasco porque o cara, sei lá, se identifica com a história do Vasco, com a luta do Vasco contra o racismo, enfim. É um amor de pai com para filho. Pioneirismo, pai para filho. Então, assim, e você vê que é um amor genuíno. Não é aquela coisa assim, eu virei Vasco e o Vasco foi campeão de alguma coisa. Se o Vasco deixar de ser campeão, eu vou deixar de ser Vasco. Não, cara, tanto é que você vê no último jogo o que teve de gente na arquibancada chorando com acesso pra Série A, que assim, que é algo que eu me emocionei pra caramba. Que é obrigação do Vasco, lógico, assim, a gente sabe disso, né? Então, assim, mas a emoção realmente é muito forte. O torcedor não abandonou o Vasco no momento de dificuldade. Assim, eu vejo, eu costumo falar muito com as pessoas que eu converso de fora, né? Tem 3 torcidas que eu admiro muito, assim, além da do Vasco, né? Obviamente, em primeiro lugar, a torcida do Corinthians e a torcida do Atlético Mineiro. São 3 torcidas assim que... O Atlético tava sem ganhar o Brasileiro desde 71, cara. Ganhou agora no passado e... A torcida do Corinthians também não é fácil, ela é muito forte. Entendeu? Então, assim, eu vejo a torcida do Vasco hoje como referência, assim, no que é torcer, sabe? Em torcer. Todos os jogos desse ano em São Januário foram lotados. Todos os jogos foram lotados. Tirando o segundo jogo em casa, todos foram lotados. A parte da torcida, ela tem feito sempre. Sempre a torcida do Vasco, ela comparece, ela é engajada. Quando teve a situação também do
do campo de treino, né? Do centro de treinamento. Construiu O centro de treinamento. Então, ela tem participado de tudo. Se o Vasco fizer uma proposta de alguma coisa, o clube fizer alguma proposta para a torcida, ela vai ajudar. Ela está esperando por isso. Então, o Vasco tem que aproveitar esse momento também. Greg, a gente está chegando aqui na parte final do nosso programa, infelizmente, né? O Peruca não chegou para comer Isso aí, o lanchinho da Padaria Vitória vai ser nosso. Vamos guardar para ele. Isso, vai ser nosso. E a gente tem um quadro aqui chamado Bate Pronto. Eu falo aqui de um ídolo, de um nome, o Mauro também, e você responde o que vier na sua cabeça. Vou começar. Pedrinho. É só uma palavra? Ou... Geralmente a gente fala uma palavra, mas você pode então, complementar. Pedrinho, porque você trabalhou com os caras, tá sempre com eles. O Pedrinho, assim, foi a minha primeira grande entrevista, assim. Foi com o Pedrinho. Na época, o Pedrinho tinha sido rebaixado com o Vasco em 2008. E ele tava sem falar sobre Vasco durante muito tempo. E aí, foi até o ídolo que me ajudou nessa entrevista, antes até de me conhecer pessoalmente. A gente tinha feito uma matéria sobre Libertadores, que o Vasco tinha classificado em 2011 para Libertadores, trabalhava no Super Vasco. Aí eu falei, pô, o ídolo, você consegue me ajudar a falar com o Pedrinho? Aí eu acho que ele ligou o Pedrinho me atendeu no telefone. E aí ele fez uma entrevista e falou tudo assim, abriu realmente o coração. Falou pela primeira vez que ficou chateado por não ter continuado na Série B. Enfim, o Pedrinho pra mim é um ídolo e hoje é um dos melhores comentaristas, se não o melhor que a gente tem hoje na televisão brasileira. Na minha opinião, hoje ele é o melhor, Mauro. Verdade, eu também acho. É um cara que é muito amigo do Pedrinho, o Felipe. É o meu maior ídolo no Vasco. É o seu maior ídolo ou tem um outro ídolo também? Não, assim, que eu vi jogar... Assim, o maior jogador que eu vi jogar, apesar de não ter visto tanto... Não no Vasco, né? Que eu vi jogar é o Romário. É o cara que eu mais gosto. Agora, no Vasco, o jogador que eu mais me identifico, que eu era criança e cortava cabelo igual, o Felipe tinha um corte aqui assim, Sim. É o Felipe. Então, assim... além disso, é o maior campeão da história do Vasco, né? Com a Copa do Brasil em 2011, ele passou o Luizinho e se tornou o maior campeão em termos de títulos, assim. Claro que o ídolo Mauro tem Libertadores, levantou taça, mas em termos de títulos consecutivos, assim, na história, somando tudo, é o Felipe. Então, pra mim, ele é o maior ídolo do Vasco, tenho um carinho muito grande. Nunca trabalhei com o Felipe, tive com ele 2 ou 3 vezes, mas é um cara que toda vez que o Felipe pegava na bola na lateral, cara, assim, ninguém tirava a bola dele. Verdade. Ou era falta ou ele passava. Não tinha... Roberto Dinamite. É o maior ídolo do Vasco. Tenho uma gratidão muito grande pelo Roberto, porque a minha entrada no Vasco foi durante a gestão do Roberto. É inegável que ele é o maior ídolo da história do Vasco. Quando eu falo do Felipe, eu falo no sentido de que eu vi jogar, Sim, tá? Claro. Mas, assim, Roberto, Barbosa, Ademir, Bellini, esses caras, assim, cara, são o próprio ídolo Mauro Galvão, são caras que estão acima de qualquer contestação, entendeu? Então, assim, o Roberto eu tenho um sentimento de gratidão, admiração e, obviamente, por tudo que ele fez no Vasco e por mim também. Aqui a gente manda um abraço pro Roberto. Com certeza. Uma boa recuperação. Uma boa recuperação. Um abraço também pro Giovani. Toda a família Pequeno dele. Príncipe. Um abraço pros dois. Ídolos do Vasco, né? Respeito máximo. Mauro. Você não conviveu tanto, mas um pouco conviveu, é Eurico Miranda. Eurico é um cara assim que também tenho uma gratidão muito grande por ele ter me dado a oportunidade, me dado a chance de crescer como profissional, sabe? De implementar minhas ideias, de tentar dar liberdade, por incrível que pareça, as pessoas acham que não tem, mas de confiar e dar liberdade para trabalhar. Eu convivi muito tempo com o filho dele, o Álvaro Miranda, que era o gestor da base. E todas as experiências que eu tenho com o Eurico são positivas, entendeu? Então, assim, eu costumo levar para mim as coisas que eu vivi. É claro que cada um tem a sua experiência, cada um viveu o seu, mas na minha período de convivência com o Eurico diretamente, ele sempre foi muito respeitoso e sempre valorizou muito o meu trabalho. Então, também é um sentimento de gratidão. E para finalizar, Greg, seu jogo inesquecível. Não precisa ser o Greg que trabalha no Vasco, mas o jogo inesquecível para você. Assim, eu posso te dizer dois. Como torcedor e como profissional. Como Torcedor foi um Vasco e Curitiba, em 2011 lá em Couto Pereira. Eu morava em Maceió ainda, na época. E meu aniversário é dia 3 de junho, o jogo da final foi dia 8. Uhum. O meu tio lá de Maceió, meu tio Petrúcio, ele me deu de presente a ida para Curitiba.
Aí ele queria comprar a passagem antes do primeiro jogo. Eu falei, ó, espera o primeiro jogo aí, depois você compra, né? Vai que primeiro jogo Curitiba... Copa do Brasil, Copa né? do Brasil. Vai que Curitiba, sei lá, surpreende e tal. Aí ganhou o jogo, ele pode comprar? Pode comprar. Aí comprei a passagem. Aí ele falou assim, mas você tem ingresso? Eu falei, não, tem ingresso, fica tranquilo, vou arrumar ingresso. Aí ele comprou a passagem pra ir no dia 7 à noite, pra chegar lá de manhã, dia 8. E aí, na época, eu escrevia no Super Vasco. E aí, eu escrevi lá, tô indo pra Curitiba sem ingresso e tal, e alguém pegou e respondeu e mandou um e-mail pra mim falando que tinha ingresso pra me dar, pra me vender, porque tinha comprado e o filho não ia mais no jogo, porque tava um clima muito de Deu guerra lá e certo. tal. Aí eu cheguei lá, comprei com um cara, torcedor vascaíno, que até se ele estiver vendo o podcast, me manda mensagem, que eu sou muito grato a ele até hoje, eu nunca mais tive contato. E aí, quando eu passei da catraca, eu me ajoelhei assim no chão e falei, caramba, mano, vou realmente ver a final da Copa do Brasil. Aí eu fui, a final a gente ganhou, então assim, foi um dia especial, como torcedor. E como profissional, assim, eu acho que o momento mais feliz, assim, tiveram vários felizes, tá? Vários momentos felizes. Mas, assim, o dia mais feliz, assim, uma realização profissional, eu vou explicar por quê, foi 21 de agosto de 2020. Que a gente, no início do Campeonato Brasileiro, a gente fez um jogo com o Ceará, a gente ganhou do Ceará lá 3-0, virou líder do Campeonato Brasileiro. No dia seguinte teve a festa de aniversário do Vasco, em São Januário, com transmissão da Vasco TV, com a participação da Lesha, que é uma cantora que é vascaína. E por que foi um dia muito especial? Porque eu participei de todo o processo de construção dessa ideia, de trazer a Lesha um pouco mais para perto do clube. Na época ninguém sabia que a Lesha era vascaína. E ela foi uma pessoa muito legal nesse sentido todo. Então foi um dia bem marcante para mim profissionalmente. Porque deu tudo certo, cara. A gente era líder do Brasileiro, aniversário do Vasco no dia seguinte. Então, assim, tudo certo. E graças a Deus as coisas aconteceram. O MC Darlan participou também. Então, assim, foi algo muito legal. Como futebol jogo, foi 2017 quando o Vasco classificou para Libertadores. Beleza. Mauro, gostaria de agradecer a sua participação. Greg, a gente tem que marcar um outro dia. A gente pode, agora nas muito, férias... cara. Tem muita história, tranquilo. tem muita história. Agora aqui, nas férias, a gente podia trazer o departamento aqui pra gente conversar, podia trazer o cara da base, enfim. Aqui é um lugar de vascaíno para vascaíno, porque aqui só o Vasco nos interessa. A gente não quer saber de política, nada. A gente tá aqui para somar com o Vasco. A gente está aberto o dia que você quiser trazer algum jogador, seja da base, seja do futebol profissional. A gente tem nosso programa de terça e quinta-feira. Aqui, irmão, é Vasco na veia. Mauro, obrigado mais uma vez pela sua participação. É um prazer, Zé. Até a próxima Abraço, terça-feira. Greg. Um abraço. Obrigado pelo convite. Para mim foi uma honra participar e rever o Mauro. Igualmente. Um dos grandes ídolos que eu tenho dentro do Vasco. Um cara que me deu a oportunidade lá atrás quando eu comecei. A minha primeira viagem com o Vasco foi durante o período que o Mauro era gerente da base, né, coordenador da base. Foi um Vasco e Santos no Sub-20, semifinal, quarta de final da Copa do Brasil Sub-20. Legal. Time que tinha o Kaiser, tinha o baita do Henrique, time, né? um Cozendei, um time muito, Caio Monteiro, um time muito bom. Então, assim, sou muito grato ao ídolo Mauro por tudo, pelo carinho. Sempre que eu preciso, ligo para ele, sempre atende. E, enfim, então aproveito a oportunidade para agradecer ele também por tudo que ele fez por mim e dizer que eu sou muito grato. Bacana Eu isso, hein? também. Isso é um reconhecimento muito, muito bacana. Greg, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por você ter trago a Júlia, que é a sua noiva, né? Tá aqui Um olhando abraço tudo. para ela, obrigado. Júlia também está convidada para participar conosco numa próxima oportunidade. E agradecer mais uma vez a você, vascaíno, vascaína, por essa audiência aqui no nosso canal. Por favor, se inscreva, ative o sininho. Um abraço para a galera da Brasiline, da Brother Veículos, da Padaria Vitória. Muito, muito obrigado por todos acreditarem no nosso projeto. Se você for Vasco, Deus te abençoe. Se você não for, Deus te perdoe.